Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 7, os versos 10 ao 17. Há 2 semanas atrás, nós estudamos os primeiros versos desse capítulo e foi muito interessante. Ao final do culto, eu fiquei surpreendido com a capacidade das nossas crianças em registrar, em ilustrar aquilo que nós estamos ensinando aqui. Várias me procuraram, mostrar os gafanhotos, o prumo, inclusive algumas já sabiam o que era um prumo, os muros. Isso me alegra, porque por mais simples que seja, demonstra que Deus tem usado os momentos de exposição da sua palavra para que elas inculquem os ensinos que nós estamos falando aqui. Então, hoje o desafio é o mesmo, nessa ilustração, e para ajudá-las, as crianças aí nesse processo de registrar aquilo que nós estamos aprendendo, no texto de hoje, nós vamos falar sobre Amós. E Amós, ele mesmo se intitula aqui como um pastor de ovelhas. Quem já viu uma ovelha aí? Agora o desafio é esse, como registrar essa ovelhinha? E Amós também fala que ele é um plantador de figos. E aí, quem já viu um pé de figo? Amós, ele convivia com isso no seu dia a dia, mas apesar da simplicidade desse homem, ele tem uma mensagem muito profunda. E também nós vamos estudar hoje sobre um conflito que Amós teve com um sacerdote, sobre mentiras, sobre tentações, sobre perseguição e medo, e no final, sobre a esperança no cuidado de Deus que todos nós, seus filhos, temos. Então isso é um pouquinho do que pode te ajudar a ilustrar a mensagem de hoje. Então, espero que os irmãos tenham encontrado Amós, capítulo 7, dos versos 10 ao 17. Eu estou lendo na versão NVI. O texto diz assim: Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: Vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: A sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. As suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. A aula de hoje na escola bíblica foi uma bênção, uma doutrina um tanto quanto complexa, mas graças a Deus pela vida do pastor Paulo que nos trouxe esse ensino, e tem a ver com algo que está relacionado ao Evangelho. Pregar o Evangelho não é algo maravilhoso, irmãos? Anunciar ao mundo que nós temos um Deus soberano, um Deus que é santo, que criou todas as coisas e elas eram boas, mas que o homem pecou, e um Deus santo não convive com o pecado, e o homem não tem como resolver essa situação por si só, então, por meio da graça e misericórdia, Deus nos dá o seu Filho, e por meio da obra redentora do seu Filho nós somos salvos. Anunciar essa mensagem ao mundo é muito bom. Mas agora uma pergunta: quando foi a última vez que você fez isso? É muito comum que algumas vezes nós pensemos que fazer isso é uma incumbência dos pregadores,
dos evangelistas com uma boa preparação apologética, ou daquelas pessoas que são extrovertidas. Mas não é isso que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia nos fala que todos os cristãos devem evangelizar. Não só os presbíteros, não só os evangelistas, não só os missionários. Todos, eu e todos os irmãos aqui. Mas a Bíblia, quando nos orienta a evangelizar, o que ela nos fala? Ela nos instrui que ao evangelizar, o mundo inteiro irá nos amar e amar a mensagem que estamos anunciando? Não. O que Jesus fala lá em João? Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiaram a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria como se vocês fossem deles. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a nós. Se eles, os que estiverem ouvindo, obedecerem a minha palavra, também obedecerão a vocês. Irmãos, a perseguição aos cristãos, a perseguição àqueles que professam o evangelho não é algo novo, contemporâneo, ela é muito antiga. E Amós, lá nos seus dias, há muitos anos atrás, foi ungido pelo Espírito Santo para levar o testemunho de Jesus ao povo de Israel. Na época em que Jeroboão II era o rei. E como Amós foi recebido? Com muito amor? Não, ele estava sendo odiado por aquele povo. Como nós vimos na mensagem anterior, nos versos de 1 a 9, o profeta se levantou corajosamente e ele teve 3 visões. Lembram? A visão dos gafanhotos, a visão do fogo e, por fim, a visão do prumo. E ele revela, então, ele profetiza sobre a nação de Israel que Deus avaliaria Israel com o prumo e todos que não estivessem aprumados seriam destruídos. Deus daria cabo da idolatria religiosa e da idolatria política daquela nação. E hoje, nesses últimos versos, os versos de 10 a 17, nós veremos sobre um conflito, uma discussão entre Amazias, que era o sacerdote de Betel, e Amós. E nessa discussão, alguns tópicos que nós vamos passar por eles são as estratégias que Satanás usou para tentar calar o mensageiro de Deus, como Amós respondeu a essas estratégias de Satanás, o triste fim daqueles que amam mais o mundo e seus prazeres do que obedecer a Deus. São esses os tópicos do que estudaremos hoje. Uma breve recapitulação de todo o livro, nós estamos na terceira e última parte dessa profecia. Na primeira parte, Amós profetizou oráculos contra as nações, mostrando que o povo em redor de Israel era um povo pecador, um povo que não obedecia a Deus. Enquanto ele professava esses oráculos, a nação de Israel aplaudia. Muito bem, Amós, essa mensagem é excelente. Muito bem, Amós, os nossos vizinhos, os moabitas, os edomitas, são um povo terrível mesmo. Mas aí Amós, como um sábio agricultor, como um sábio pecuarista, ele usa algo que é conhecido como a armadilha de Amós. E ele estava como que usando de um laço. E a hora que a nação de Israel acha que estaria tudo bem com eles, Amós puxa o laço no capítulo 2 e fala: Israel, pelas 3 transgressões, não só pelas 3, mas pelas 4, e ele começa a declarar os pecados na nação de Israel. E segue aí por toda a segunda parte do livro, dos capítulos 3 ao 6, condenando a nação de Israel pelos seus pecados, que são diversos: imoralidade sexual, idolatria a deuses que não o Deus verdadeiro, e uma série de outras coisas. E por fim, agora, nesses últimos capítulos, do capítulo 7 ao 9, nós veremos essas últimas visões da destruição de Israel,
e da salvação final. Entrando então, irmãos, mantenham a Bíblia aberta, por favor, para nós acompanharmos o texto. Nos versos de 10 a 11, nós vemos uma das estratégias de Satanás para calar o testemunho dos servos de Deus são o uso de mentiras. Satanás usa mentiras para tentar calar os servos de Deus. O verso 10 diz o seguinte: Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Dentre os 3 santuários de Israel, Betel era o principal. Lá no Reino do Norte haviam 3 grandes santuários: Betel, Gilgal e Berseba. Betel era o principal porque ele ficava bem próximo de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E era lá também, em Betel, que o rei, a sua família e toda a sua comitiva ia adorar a Deus. Era um santuário de destaque no meio da nação de Israel. Quando Jeroboão construiu esse santuário, ele estabeleceu sacerdotes em desacordo com a lei de Deus. Qual era a lei de Deus? Que os sacerdotes deviam pertencer a que tribo? A tribo dos levitas. Mas quando o reino foi dividido, Jeroboão quebrou essa ordenança e instituiu sacerdotes que não faziam parte da tribo dos levitas para os santuários do norte. Então, possivelmente, esse homem aqui, Amazias, não era um sacerdote da tribo dos levitas. E esses sacerdotes que não eram segundo a ordenança de Deus, eles ofereciam sacrifícios, eles invocavam a Deus como os sacerdotes do sul, contudo, eles também levavam a nação a adorar o bezerro de ouro. Eles conduziam a nação de Israel a prestarem um culto falso a Deus, desviando a nação, o povo do norte, da adoração verdadeira. Amazias, portanto, como sumo sacerdote, como principal sacerdote daquele santuário, ele era responsável pelos desvios teológicos, pelo falso culto e pela falsa visão de Deus que predominavam em Israel naqueles dias. Amazias era um líder religioso, o principal líder religioso daquela nação. E além de ser um importante líder religioso, ele era um homem muito chegado ao rei. Ele era como se fosse um sacerdote pessoal do rei Jeroboão. E essa proximidade entre o rei e o sacerdote era muito comum na antiguidade, porque os reis procuravam líderes religiosos para se consultar, para descobrir e sondar sobre a vontade de Deus. Então essa correlação, esse relacionamento íntimo entre Amazias e Jeroboão era evidente, era algo comum para aqueles momentos da história. Mas apesar dessa proximidade entre eles, entre o sumo sacerdote Amazias e entre o rei Jeroboão, nós vemos algo curioso. Na versão Almeida 21, nós vemos que Amazias mandou dizer ao rei que Amós estava proferindo uma mensagem que era uma conspiração. Poxa, se Amazias era tão próximo ao rei, por que ele mandou dar recado? Ponto de atenção. Amazias não expressou a sua mensagem diretamente. Ele, como que nesses primeiros versos, por meio da mentira, ele tenta instigar a mente do rei para que o rei perseguisse Amós com uma acusação gravíssima e mentirosa. Amazias mentiu dizendo que Amós era um conspirador. Ou seja, ele estava tentando instigar o rei para que o rei olhasse para Amós como um homem que estava tentando destituir o rei do poder. E a pena para esse crime era qual? Morte. Aqueles que intentavam contra o rei eram mortos. Então, Amazias, por meio dessa mentira, visava que o rei de Israel fomentasse o mal contra Amós. Mas, irmãos, por que Amazias agiu desta forma astuta para banir Amós de Israel? Com certeza isso não aconteceu pelo que ele fala aqui.
sobre o perigo de uma conspiração. Amazias, na verdade, estava olhando para os seus próprios interesses. Amazias fala isso porque ele estava preocupado com a sua própria lucratividade. Se nós olharmos um pouco antes no livro do profeta Amós, vamos ver no capítulo 2 sobre o que o profeta condena a nação de Israel. Por 3 transgressões, Amós 2, de 6 a 8. Por 3 transgressões, e ainda mais por 4, não anularia o castigo. Olha o que o povo de Israel estava fazendo naqueles dias. Eles vendiam por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Eles pisavam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negavam a justiça ao oprimido. Pai e filho tinham relações sexuais com a mesma moça, e assim profanavam o nome de Deus. Eles se inclinavam diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo de deuses falsos, bebiam vinho recebido por dinheiro injusto. Esse era um retrato dos líderes de Israel naqueles dias. Amazias, assim como esses líderes, estava preocupado com o seu próprio bolso. Amós ele assevera sua mensagem no capítulo 4, nos versos 4 e 5, dizendo o seguinte: povo de Israel, vá a Betel, e lá façam o quê? Ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã ofereçam seus sacrifícios, e no terceiro dia os seus dízimos. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão, e proclamem em toda parte as suas ofertas voluntárias. Anunciem as israelitas, pois isso é que vocês gostam de fazer, declara o soberano Senhor. Amazias, assim como todo o povo, estava preocupado com seus próprios interesses. E por isso, então, nós vemos nesse capítulo que ele trama com essa mentira ardilosa para que Amós fosse morto, ou para que Amós fosse levado para longe do reino do norte. Mesmo sem o texto registrar qualquer reação de Jeroboão, nós vemos que Amazias prosseguiu se opondo ao profeta, e é isso que nós veremos no próximo verso. A primeira tentativa mentira provavelmente falhou, porque não há no texto nenhum relato de que Jeroboão tenha tomado qualquer atitude. Possivelmente Jeroboão ouviu essa mensagem, esse recado de Amazias, e não deu bola. Mas Satanás continua as suas estratégias por meio de Amazias, e no verso 12 nós vemos que a próxima estratégia de Satanás para calar o servo de Deus foi lhe oferecer ofertas tentadoras. A primeira oferta que Amazias fala para Amós é a seguinte: Amazias instiga Amós para que ele agisse em seu interesse próprio. Olha o que ele fala no verso 12: Amós, vá para Judá. Amós, fuja, olha para a sua vida, cara. Eu estou te alertando como um amigo. Se você ficar aqui em Israel, você pode se dar mal. Olha para você, pensa no seu bem-estar. Afinal, você está profetizando contra pessoas poderosas. Você está profetizando contra líderes religiosos. Você está anunciando uma mensagem contra o rei. Então é mais sábio para você preservar-se do mal, preservar-se desses conflitos, ao invés de ficar batendo de frente com essas pessoas poderosas. Pense em si próprio, Amós. A primeira tentação, a primeira oferta tentadora que Amazias faz a Amós é essa: haja em seu próprio interesse. Esse é o cerne dessa primeira oferta. Mas Amazias continua, e ele faz uma segunda oferta tentadora para Amós. Amazias encoraja Amós a pensar no seu sucesso ministerial. Ele diz o seguinte: fuja imediatamente para onde? Para Judá. De onde era Amós? De Judá. Amazias estava querendo dizer o seguinte para Amós: Amós, vai lá para a sua terra. Lá você vai ser ouvido com prazer. Lá as pessoas vão te dar público. Lá você vai ter muitos seguidores, Amós.
Porque quando você chegar lá em Judá e você pregar contra o reino do norte, as pessoas vão ficar muito felizes. Pensa como o seu ministério vai ser bem sucedido. Pensa quantas pessoas você vai ter te ouvindo. Quantos aplausos você vai ganhar, quanto júbilo você vai ter, quanta aprovação. Fuja, vá para lá, lá vai ser melhor. Afinal de contas, o que você está pregando aqui, nós não queremos ouvir. Mas quando você pregar isso lá no Reino do Norte, você vai ser um pregador bem-sucedido. A segunda oferta tentadora de Amós, o cerne dela é o qual? Olhe para a sua carreira. Olhe para o seu status. Mas Amazias não desiste, e ele faz uma terceira oferta tentadora para Amós. Ele estimula Amós a pensar em seu sustento. Ele diz o seguinte: vá lá ajudar para ganhar o seu pão e profetizar. Ele estava querendo dizer para Amós que se ele fosse para ajudar, ele não teria falta de alimento, ele teria sempre renda garantida. Pelo contrário, se ele permanecesse em Israel pregando essa mensagem, o que aconteceria? Provavelmente, os seus sustentos ficariam em risco. Porque ele estava anunciando uma mensagem que o povo não queria ouvir. Resumindo, o que Amazias estava fazendo com Amós era o seguinte: Amós, pense em você mesmo. Amós, pense no seu sucesso. Amós, pensa no seu sustento. Vai embora. Não fica aqui. Eram ofertas tentadoras. E a tentação, irmãos, ela é uma ameaça ao testemunho fiel do Evangelho. Pois ela chega desse jeito, de modo suave, como se fosse algo muito bom. Pensar em nós mesmos, pensar na nossa carreira, pensar no nosso sustento. Mas é algo terrível, é uma desobediência. Muitas vezes, quando abraçamos essas coisas em desobediência à palavra de Deus. Seguindo, no verso 13, nós vemos que a última estratégia que Satanás usa para calar um servo de Deus é a perseguição. Veja o que Amazias fala para Amós no verso 13. Não profetizem mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Ou seja, cale a boca. Fique quieto. Não fale mais da mensagem de Deus aqui. Vá embora. É como se Amazias estivesse dizendo a Amós: como você ousa assustar as pessoas que estão vindo para o templo aqui adorar em Betel? Amós, como você ousa afirmar que a esperança no rei, que a esperança em nossas riquezas é vã, que o nosso culto é um culto idólatra? Amazias estava promovendo uma perseguição religiosa a Amós, evocando a singularidade e a realeza de um santuário, que era o santuário de Betel. Essa ameaça que Amazias está fazendo a Amós, ela tinha um peso por ser religiosa. E ela foi uma ameaça feita pelo principal sacerdote daquele santuário, baseado num lugar que simbolizava para a nação de Israel um local de extremo poder religioso e de tradição consolidada e sagrada. As promessas divinas favoreciam aquele lugar e o povo que estava lá. Eles pensavam, lembra qual era a heresia desse povo? Eles acreditavam que Deus jamais os castigaria. Nós somos o povo escolhido, nós somos a nação que Deus tirou do Egito. Deus nos deu a terra prometida. Como nós perderemos? Como nós seremos castigados? Não tem como. O que Amós está falando não pode proceder de Deus, isso é uma mentira. Então, Amazias declara ali, que Amós estava proibido de pregar em Judá, escancarando essa perseguição religiosa ao profeta de Deus naquela nação. Mas o texto continua e nós vemos nos versos 14 e 15 uma resposta sábia que Amós deu diante dessas
ardilosas dessas estratégias sorrateiras de Satanás. Depois de ter sido acuado, Amós respondeu a Amazias. E essa resposta de Amós, o interessante é nós entendermos que ele não fez isso de modo petulante. Amós não respondeu a Amazias tentando fazer isso de uma maneira amarga. Ele não estava aqui tentando vencer um debate. Mas no modo como Amós responde a Amazias, ele estava pretendendo testemunhar o amor de Deus. O seu amor e a obediência a Deus e a sua servidão aos propósitos divinos naquela nação. E ele precisou dizer algumas coisas a fim de esclarecer qual era a razão pela qual ele estava lá e de qual era o propósito de Deus para Israel. Vejam, no verso 14, Amós diz o seguinte: eu não sou profeta. Eu nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Eu faço o quê apenas? Eu apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá e profetize a Israel, o meu povo. Em outras palavras, irmãos, Amós não foi ele que por sua própria vontade decidiu sair da sua terra, abandonar o seu trabalho, abandonar o seu sustento e ir a uma outra nação proferir essa mensagem. Foi Deus quem o guiou. Amós, ele não queria ir para Israel para fundar uma escola de profetas, fundar um seminário teológico. Não era esse o propósito dele. Amazias era remunerado pela religião, mas Amós não. Amós não foi para o reino do norte orientado por uma ambição profissional ou por ser um belo voluntário. Amós foi para o reino do norte porque o próprio Deus o chamou para pregar, não aonde ele seria ouvido com prazer, mas sim na onde, pelos propósitos de Deus, ele seria útil. Amós foi levado ao reino do norte não para o seu próprio prazer, mas porque ele seria útil ao reino de Deus naquele local. Amós estava dizendo a Amazias que ele foi vencido pelo chamado e pela palavra de Deus. A palavra divina foi até Amós e o quebrou, retirando-o da sua atividade profissional, ou seja, da sua fonte de sustento e do seu conforto. Irmãos, Amós estava bem. Ele tinha um emprego, ele tinha uma profissão, ele tinha um sustento garantido, ele não precisava disso. Ele não precisava ser um profeta para ser bem remunerado ou para ter uma carreira ministerial bem-sucedida. Amós foi constrangido pelo poder de Deus e dobrou-se diante da palavra do Senhor. Ele ouviu o chamado e atendeu. Amós obedeceu a Deus. Mas será que Amazias podia dizer o mesmo? Creio que não. E nos últimos versos nós vemos o fim daqueles que mentem, o fim daqueles que amam os prazeres deste mundo e o fim daqueles que perseguem os servos de Deus. Amós diz o seguinte: Amazias, você fala, não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade. E os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. As suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Irmãos, imaginem a reação de Amazias ao ouvir essas palavras. Como você reagiria ao ouvir essa dura sentença? A sua esposa, uma prostituta. Os seus filhos e filhas mortos. O seu cargo religioso banido, porque você foi levado cativo para uma outra nação.
A sua nação, que nesse momento vivia prosperidade, segurança militar e financeira, agora passando por uma terrível destruição. Qual foi a reação de Amazias a essas palavras? Provavelmente ele ficou sem chão. Provavelmente ele ficou transtornado, pois o que Deus disse a ele foi duríssimo. Amós, o profeta que foi dobrado e foi conquistado pela palavra de Deus, informou Amazias, o líder religioso que não se dobrou à palavra de Deus, que tanto o poder político, o rei, quanto o religioso, o sacerdote, cairiam por sua desobediência a Deus. Amazias, que devia ensinar a palavra de Deus para Israel, não cumpriu essa responsabilidade pactual e, pelo contrário, recusou essa profecia. Porque ele não ouviu nem acolheu a palavra de Deus, o Senhor decidiu tirar tudo dele. O Senhor decidiu tirar de Amazias tudo o que lhe era mais caro ou precioso. O Senhor proferiu aqui que lhe tiraria a família, que lhe tiraria os bens materiais, que lhe tiraria o seu ministério, que lhe tiraria a paz da sua nação. Concluindo, o que nós aprendemos dessa exposição, desses versos do livro do profeta Amós? Primeiro, que quanto ao evangelismo, nós devemos ser ousados. Quanto ao anúncio da palavra de Deus, do evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós devemos ser ousados. Amós nos motiva, irmãos, a sermos ousados quando isso for necessário. Porque Amós, ele era um profeta por profissão. O que ele mesmo fala aqui? Ele era um agricultor. Ele plantava figos. Ele cuidava de ovelhas. E Deus o chamou para anunciar o seu testemunho a outra nação. Irmãos, não é preciso ser um teólogo, mestre, doutor para anunciar a palavra de Deus. Nós devemos ser ousados. A fé cristã produz audácia para o testemunho de nossa fé. E notem, Amós não foi evangelizar ou testemunhar para qualquer pessoa. Ele estava testemunhando nessa situação específica contra o principal sacerdote de Betel, um pastor de ovelhas, um agricultor, que foi comissionado, que foi preparado por Deus. Na soberania de seu chamado, Deus encaminha a nós, pessoas pequenas, frágeis e temerosas, e circunstâncias e lugares que exigirão que nós façamos o que Ele quer, que enfrentemos oposição, não para destacar a nossa própria coragem, mas para destacar a força e o poder de Deus agindo em nossas fraquezas. O que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 12, 9 e 10? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Deus vive em nós e é pela palavra dele que nós somos capacitados a propagar, a anunciar com ousadia o Evangelho. Nós não precisamos nos sentir inseguros, temerosos. Nós podemos ser ousados porque Deus está conosco. Nós temos de viver nos termos da palavra de Deus e do chamado de Deus. Porque isso, o chamado e os propósitos de Deus são muito maiores do que nós. São maiores do que a nossa fraqueza, maiores do que a nossa timidez, maiores do que a nossa covardia. Os termos e os propósitos de Deus são maiores até que nós mesmos. No fim das contas, o que conta não tem nada a ver conosco mesmo, e sim com Deus e com o seu propósito sublime e soberano. Aquilo que Ele deseja realizar por nós e apesar de nós, para a sua própria glória. E essa é a primeira aplicação através desse texto.
E a segunda e última aplicação é que, quanto às instruções de Deus em sua palavra, nós devemos ser obedientes e não teimosos. Quanto às instruções de Deus em sua palavra, nós devemos ser obedientes e não teimosos. Esse texto de Amós nos diz muito sobre a teimosia dos nossos corações. Pois os ouvintes do profeta, o rei Jeroboão, o sumo sacerdote Amazias, eles preferiram rejeitar a pessoa e a mensagem do profeta de Deus. Eles preferiram apegar-se às suas posições e pretensas seguranças. Esses homens não abriram mão das suas maneiras de pensar e agir, a fim de abraçarem o convite de Deus para que eles se arrependessem e acreditassem em Deus nos termos da mensagem que lhe estava sendo pregada. Esses homens, naqueles dias, julgaram que o profeta Amós tinha más intenções. E o que melhor que deveria ser feito é que Amós fosse afastado, mandado para longe, do que ser ouvido e acolhido. E o que é interessante nós lembrarmos é que Amós, irmãos, não estava pregando para um povo pagão. Ele não estava pregando para um povo que era irreligioso. Os ouvintes de Amós diziam crer nas Escrituras. Amazias era um sumo sacerdote instruído na teologia hebraica. Ele era um líder para aquela geração de crentes. Mas aquele povo que se dizia religioso não quis ouvir a palavra de Deus. E nós, eu e os irmãos, corremos esse mesmo risco. Nós temos ouvido a palavra de Deus? A verdade divina tem chegado a nós com o poder de nos aprumar? A palavra de Deus tem chegado aos nossos ouvidos e corações com o poder de nos modificar, de reconfigurar os nossos caminhos? Nós temos obedecido a Deus quando Ele nos manda ir a determinado lugar? Nós temos obedecido a Deus quando Ele nos manda deixar de fazer ou fazer determinada coisa? Esse texto deveria nos assombrar, por um lado, considerando que a nossa teimosia, ela é insistente. Vejam quanto tempo, nós estamos aqui no capítulo 7. Há quanto tempo o profeta está falando? Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Obedeçam a Deus, se desviem do mau caminho, se arrependam. Mas muitos de nós somos tão teimosos quanto esse povo. Nós temos que pedir a Deus que Ele nos livre dessa teimosia do nosso próprio coração. Nós devemos acolher o convite da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, irmãos. Chega dessa teimosia. Chega de nos afastarmos das orientações, das ordenanças de Deus. Creiamos em Jesus Cristo. Recebamos o perdão de Deus que há no Senhor Jesus Cristo. Abramos-nos inteiros para Deus com humildade e com sinceridade. E que Jesus sempre reine em nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse ensino através do profeta Amós. Obrigado, Senhor, pela vida desse homem que, na sua simplicidade, como pastor de ovelhas, como um agricultor ali, Pai, em sua terra, ele foi chamado, ó Pai, pelo Senhor para anunciar essa mensagem de arrependimento ao povo de Israel. Obrigado pela vida dele, pelo seu exemplo, pela capacitação que o Teu Santo Espírito deu a ele nesses dias em que ele esteve na terra, ó Pai, para lhe obedecer. Ajuda-nos a sermos ousados na propagação do Evangelho. Tira de nós, Pai, toda a timidez, toda a vergonha, todo o medo de anunciarmos a Sua mensagem, ó Pai, às nações, aos povos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aqueles que são perdidos em nossas famílias. Nos dá, ó Pai, a ousadia pelo Teu Santo Espírito para propagarmos o Teu Evangelho com fidelidade. Nos ajude também, Senhor, a não sermos teimosos, mas a obedecermos as Tuas instruções, a ouvirmos e acatarmos prontamente, ó Pai, aquilo que o Senhor nos orienta em Sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, um bom domingo. Deus os abençoe. Até mais.